Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos novamente aqui no nosso quinto episódio, quinto podcast. E eu estou aqui com eles, Antônio e Simone, para falar e retomar o assunto da reforma da igreja. Antônio, Simone, sejam bem-vindos novamente a mais um podcast. E hoje já vou direto às perguntas para que a gente possa, para que vocês possam entender as novidades que tem por aí. Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha aqui. 9 meses de campanha em prol da reforma da igreja. Qual o estágio atual? Boa tarde, Jean. Boa tarde, Simone. A equipe da engenharia, a empresa Sigma, Penedo, na primeira visita levou um engenheiro. Aí na segunda visita levou mais um engenheiro, ficando 2 engenheiros. Aí não, vendo um patrimônio assim, acima de 250 anos e com rachaduras em vários locais, aí eles, por responsabilidades, fizeram a terceira visita, levaram mais um engenheiro. E não se contentando, não se convencendo que aqueles laudos que eles estavam fazendo poderia estar com a resposta correta, aí levaram uma empresa bem experiente na engenharia, levou o 4º engenheiro mais experiente, e depois da análise dos 4, chegaram a convicção que a nossa torre que está comprometida, ela está com comprometimento estrutural. Então aí foi feito todo um trabalho, por isso demorou, foi todo um arcabouço de plantas matematicamente corretas para poder demonstrar a equipe da paróquia, né, o jurídico da paróquia, a equipe técnica da paróquia. E o resultado, Jean, foi que nesses 9 meses que se passaram, a gente não perdeu um minuto, Jesus Maria está nos escutando, e chegaram ao entendimento que foi necessário entregar à paróquia 20 plantas, não são 19 nem 21, 20 de rombo, 20 plantas, e nessas 20 plantas está a demonstração do comprometimento estrutural. E aí, obviamente, a gente teve que ter mais uma análise aprofundada. Essa semana nós nos reunimos com o padre, pessoalmente, conversamos muito sobre isso e ficamos acertado que, para não comprometer a festa de Jesus Maria José, que é sempre na última semana do mês de janeiro, a gente tentou fazer um encontro de agendas para a reforma não deixar de acontecer e a tradição secular da festa, que é todos os anos, também não deixar de acontecer. Como fazer isso? Foi preciso uma sincronia de agenda. Vai ser realizada a festa de 2025, nós fomos escolhidos que é agora em janeiro. De 19 a 26 de janeiro. E foi combinado com o pároco na última segunda-feira, que tão logo termine as festividades, uma semaninha, 2 semaninhas de descanso, aí nós vamos organizar a guarda do acervo religioso, a guarda da mobília, fazer a limpeza que tem que ser feita nos fundos da igreja, para liberar toda a área que vai ser reformada e dar início à reforma. Obviamente, nesse período, antes desse acontecimento da retirada do acervo religioso, vai ser feito, Jean, um evento para a assinatura do contrato. E a gente vai fazer esse evento assim, de forma bem divulgada, porque a gente quer os 3 pilares assinando como testemunhas. Pilar 1, Paróquia de Pão de Açúcar. Pilar 2, Construtora. Pilar 3, Simone Silva, que é a pessoa física autorizada pela paróquia. Então, tudo isso aí está já, digamos assim, já está organizado, já está alinhavado, já está organizado para, no momento certo, fazer acontecer. Sim. A campanha, ela, digamos assim, o dinheiro não apagou, tem aquele ditado. Até hoje a gente continua com as doações e tem uma novidade aqui, já não se para daqui a pouco falar, para não
falar tudo de uma só vez, que é o Fundo Garantidor. Aí, daqui a pouco eu comento sobre isso. Viu? Entendi. E como é que está a confiança para essa realização? Nós tivemos, assim, já são 9 meses de campanha. Nós tivemos, assim, a lua de mel. 3, 4 meses foi lua de mel. Depois a gente teve umas pancadas, natural. As pessoas, por um momento, imaginaram que a gente não tinha o amor à altura de fazer. Pensava que tinha alguma, digamos assim, algum interesse. Algum interesse, as segundas intenções. Aí houve um momento assim um pouco complicado, obviamente diminuir as doações nessa época, mas esse grupo fiel não abandonou o barco. Aí quando eu percebi que com doação normal a gente não ia alcançar o todo, porque como a gente ampliou o projeto, aí obviamente um valor que o engenheiro passou à época, com certeza já ficou pequeno, porque vai ser feita uma praça anexo, com a ideia do arquiteto, João Vitor, e vai ser feito um anexo atrás da igreja, onde vai compreender uma suíte para o padre, uma sala tipo uma sala de apoio, de reunião, e garagem, e todo o prédio vai ficar com refrigeração e todo mobiliado nessa parte nova. Então, basicamente, eu tive que correr para um centro maior. Passei mais de 2 meses em São Paulo para conseguir reunir um grupo lá, de pessoas amigas para ter como lastro, organizar um lastro chamado Fundo Garantidor. Porque as três partes elas precisam de uma garantia. A paróquia de uma garantia que vai ter o recurso para começar e terminar a reforma, para no final não ir passivo, para somar ao que ela já tem. Ponto 1. Ponto 2. A construtora não vai deslocar equipamentos pesados, equipamentos caros, equipe cara, para uma vila, sem ter a segurança daquelas parcelas serem correspondidas na data exata. E Simone, funcionária pública, não vai meter assinatura em um projeto, em um contrato, que não tenha garantia de chegar naquele dia. Pode ser que as doações não alcancem. Então a gente buscou esse fundo garantidor. Esse fundo garantidor nada mais é do que um seguro do veículo. O melhor é você ter e não usar. A gente faz um seguro de carro para não usar. Faz um seguro de uma moto para não usar. Então, esse fundo garantidor, na verdade, a gente vai tê-lo, mas para não usarmos. Porém, se for preciso, usaremos. Então, um grupo de pessoas vai alocar uma matriz de um banco, tamanho do contrato. Então, as pessoas não vão aparecer. Pessoas que estão colocando, digamos assim, a confiança em nosso trabalho e, digamos assim, que seja 10 pessoas, já são 9 certo, mas tem mais um que praticamente vai dar o 5. E vamos dar um exemplo. Se o contrato ficar num valor, um exemplo, de 600 mil reais no final, um exemplo. Pode ser mais, pode ser menos. A gente não tem ainda a precisão do valor numérico. Então, esses 600 mil será dividido por 10, se forem 10, por 12, Aí eles alocam em uma matriz de um banco, abre uma coluna de crédito no valor correspondente ao contrato. As 3 partes assinam, Simone como responsável, o pároco ou alguém da paróquia como testemunha e alguém da construtora como testemunha, e também o contrato de execução da obra. E aí, ao começar a obra, foram mais de, 50, 60 informações que eu recebi, que a hora que começar, todos ajudarão. Todos chegarão. E nós temos aquele exemplo de Joinville, né? Que a nossa colega Simone Rage começou a reforma de uma igreja
E ela começou sem nenhuma doação, nem jurídica, nem física. E quando ela teve coragem de colocar o andaime e começou a reforma para valer, aí começou o pinga-pinga. 1.000, 2.000, aí teve doação de 60 mil, de 300 mil. Aí chegou a alcançar uma reforma de 2.576.000 e ainda sobrou dinheiro para alguns complementos de mobília na igreja. Então, quer dizer, se nós acompanharmos de forma proporcional o que houve lá em Joinville, o Fundo Garantidor já fica só como uma garantia, só como aquele lastro de segurança. Se for preciso, a gente busca parte dele. Deixa eu citar assim, só para a gente passar desse item. Simone assinou o contrato, o Fundo Garantidor está guardado aqui no banco, o banco referendou o contrato, e aí a obra começou. Com 45 dias tem a primeira parcela, um exemplo. Aí a primeira parcela será de 45 mil. Aí Simone olha o caixa, tem 5 mil só de doação. Ok. Aí Simone aciona a matriz daquele banco e ele manda os 40 complementar e é honrado pontualmente aquela parcela da Sigma. Ficamos com 40 mil a menor lá do Fundo Garantidor, né? Que era só um seguro. O tempo passou, na segunda parcela as doações aumentaram a ponto que teve um superávit de 12 mil reais. Volta os 12 mil para diminuir os 40 que pegou e assim sucessivamente. Então, a igreja será feita com esse lastro. Essa é uma ideia americana. Lá nos Estados Unidos, muita gente fica muito bem de vida sem ter dinheiro, apenas com crédito. A pessoa encosta um crédito, a pessoa vai trabalhar, aquele crédito está acostado, aquele crédito gera capital, aí depois a pessoa ganha bem com o que faz, paga aqueles juros, volta aquele lastro e a pessoa caminha financeiramente saudável. Então, mais ou menos essa ideia para nós fazermos a igreja. Gostei, vou para os Estados Unidos. Mas está tudo. Essa ciência, eu estou falando de forma rápida, a gente passou uns 40 minutos detalhando para o padre Tiago Henrique, segunda-feira passada, e sobre si está bem encaminhado, graças a Deus. Coisa boa. E após o quarto podcast, tiveram novos nomes? Vou deixar para o Simone. Boa tarde. Nós queríamos agradecer a todos que até hoje estão firmes e fortes na nossa caminhada. E vou ler agora a relação dos doadores após o quarto podcast, uma vez que nós não realizamos anteriormente. Aí as pessoas são Maria de Lourdes Góes Soares, Adelaide Góes de Paulo, Rafael Góes de Paulo, Maria das Dores Melo Campos, que é a Dodô, a Carme, que é amiga da Dodô, Maria das Graças Figueroa Lima, Celeste, Antônio Bezerra Filho, que é o Juca, a Leide Maria dos Anjos Silva, Cláudia Góes de Paulo Lima, José Marcos Silva, José Pereira Silva, Carlos Santos, Maria Luísa Azevedo, José Daniel Silva, Sandra Guimarães, Marinita Silva, Celina Melo de Oliveira, Maria Guadalupe Moreno Rocha, Ana Luísa Oliveira Góes e Ignaldo Silva Oliveira. Olha, são nomes novos, né, após o podcast. E tem a festa pela frente. Aqui nós temos os dois empresários da vila, Maria de Lourdes e o Marcos, né, José Marcos Silva. Temos também pessoas de Maceió, um sargento da polícia, uma delegada de polícia, da Polícia Civil, muito importante, mora em Aracaju. Celina Melo Oliveira, essa nobre mulher já está na casa dos 90, está acompanhando nosso podcast, nossas mensagens.
mandou a doação dela. Era a pessoa mais assídua à igreja quando morava na vila. Então, nosso reconhecimento à nossa amiga Celina Melo de Oliveira. Maria Guadalupe é a delegada da Polícia Civil, mora em Aracaju, também prestigiou com uma boa doação, graças a Deus. Moreno Rocha, aquilo que eu falei no podcast, que eu não era ator, não sabia imitar Moreno, é de São Sebastião. Ele mandou uma doação muito expressiva, tá, entre os maiores doadores da campanha. Que bom. Entrou também uma neta nossa, falando tanto de igreja, a avó está bancando a doação dela. E eu falei também dos milionários da vila, Elias Silva Oliveira, Sim. daquela referência. O irmão dele é Guinaldo Silva Oliveira, eu não sei se me dá uma prazerinha, é o mais novo ou do meio, estou na dúvida, mas fez uma expressiva doação. Muito obrigado, Guinaldo. Então é a demonstração que aquilo que eu falei, o candeeiro não apagou. Então, passando assim pela lua de mel, tivemos um período um pouco truncado. Esse truncamento é local, pessoas que pensavam que era em épocas assim complexas, mas aí já passou, o candeeiro não apagou, ficou certinho, e a reforma está rigorosamente certa, né? E agora, com o Fundo Garantidor, nos tranquilizou, a campanha permanece, continua, permanece, ela não parou. Mas com o Fundo Garantidor deu aquele conforto, né? Deu aquela segurança. Nós temos, Simone, o João Carlos Melo, que fez essa igreja em 1782, ele tinha 6 vacas e uma légua de terras. E ele fez, ninguém dessa geração agora o conheceu, a gente não sabe se ele era velho, se ele era jovem, e ele levou 5 anos. Começou em 1782 e só foi terminar em 1787. Então, nós estamos na luta, mas Simone, a gente quer começar e terminar em 2025, desculpa. 2025. Então, pede a todos da vila, que mora fora, que são amantes da vila, que não deixe esse projeto, digamos assim, apagar o candeeiro. É um super projeto, a gente tem tudo para colocar na beira do rio, uma das igrejas mais bonitas que vai ficar nas cidades ribeirinhas.